o forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia, naquela pausa sossegada pro cafezinho. Olá todo mundo, tá começando mais um De Broa e esse é um episódio com 100% de satisfação garantida, viu? Pela primeira vez na história da Chico Rei, a gente vai falar sobre sexualidade e prazer. E para que esse papo flua da melhor maneira possível, eu conto com a companhia da Maria Prado, que é futura sexóloga e fundadora da Share Your Sex, que é uma comunidade que ajuda a empoderar mulheres por meio da educação e liberdade sexual. Seja bem-vinda, Maria! Oi, Tainara, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de conversar com vocês hoje. O papo vai ser maravilhoso, tenho certeza. Obrigada por ter topado. Eu também estou aqui com a jornalista e escritora de contos eróticos, Monique dos Anjos. Bem-vinda, Monique. Olá, oi meninas, muito obrigada pelo convite, também estou super animada, feliz que deu certo e já com meu caderninho, porque eu sei que eu vou sair daqui com mais inspirações e mais dicas. E por último, mas não menos importante, a Maíra Caetano também está aqui hoje, é minha amiga pessoal e consumidora de respeito dos mais variados sex toys. Seja bem-vinda, Maíra. Oi, gente, obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar e eu sinto que eu vou aprender muita coisa, estou muito empolgada. Perfeitas. Bom, e eu sou a Tainara Mello, vou me apresentar também, sou redatora e social media aqui da Chico Rei, também sou consumidora e pasmem, sou proprietária de um sex shop, então hoje eu estou com múltiplas funções. E para começar, vale dar uma contextualizada para quem ainda é novo no assunto, então lá vai. Com diferentes tipos, formatos, propósitos e públicos, os sex toys são produtos que estão muito em alta e vêm transformando a busca pelo bem-estar sexual. Hoje, esse segmento já movimenta mais de 30 bilhões de dólares ao redor do mundo, com um crescimento de 30% ao ano. Com a pandemia e todo mundo trancado em casa, a busca por novas formas de prazer aumentou. E de acordo com um levantamento feito pelo portal Mercado Erótico, mais de 1 milhão desses brinquedos adultos foram vendidos entre março e agosto só no Brasil, um volume 50% maior se comparado ao mesmo período do ano anterior. Sem dúvidas, o isolamento social e o contexto da pandemia contribuíram para o crescimento desse nicho, mas mais do que uma análise mercadológica, a gente quer falar sobre o quanto esse crescimento está ligado à abertura de um diálogo, à liberdade e ao movimento para trazer a sexualidade a um lugar diferente. Então, começando com a quebra desse tabu, eu queria saber como era a percepção de vocês sobre a sexualidade, se sempre foi algo muito bem resolvido ou se foi necessário um rompimento com algumas crenças ou inseguranças. Queria começar pela Maria. Tá, pra mim sempre foi muito natural a minha relação com a minha sexualidade. Não veio de casa isso, né? Assim, o meu pai, ele é um homem mais velho, então esse papo, assim, nunca rolou abertamente, né? Mas no meu grupo de amigas, na época da escola, né, quando eu era adolescente, a gente tratava isso de uma forma muito natural, sabe? E pra mim sempre foi algo muito tranquilo, né? Tanto que eu lembro, na época do colégio, eu vendi produtinhos eróticos, depois voltei a vender na faculdade também. E eu lembro que o meu grupo, a gente conversou com o colégio em alguns momentos, e assim, gente, o pessoal tá indo fazer viagem de formatura, por exemplo, né, tá indo, enfim, o pessoal vai fazer sexo em algum momento, e a gente não tá falando sobre isso, e a galera não sabe nem colocar uma camisinha, então pra mim sempre foi muito, muito natural. E aí quando eu fui pra faculdade, que eu voltei a vender produtos, né, mas num ambiente diferente, eu vi que as mulheres não falavam sobre isso, assim, né, em praticamente nenhum nível, né? E mais do que isso, tinham muitos tabus. Então foi um baque, assim, um choque de realidade. Mas pra mim foi tranquilo, assim, pensando só em mim, né? Pensando no mundo, a gente vai lutando cada dia. Olha, você, eu Monique? confesso que eu não imaginei que eu fosse falar a questão da mulher negra tão cedo. Mas é curioso como é a lente, né, pela qual eu enxergo o mundo. E eu acho que isso afetou muito a minha percepção com relação à sexualidade, a forma como eu consumia esse tipo de produto, informação e conversava com as pessoas. Então, no âmbito profissional, desde muito cedo, e também como amiga, eu sempre fui muito ouvinte, e as pessoas sempre se sentiram à vontade para confidenciar coisas para mim. E a minha percepção era de que essas conversas, portanto, né, assim como a Má falou, eram naturais, aconteciam, né?
Então eu lembro que a minha mãe recebia a revista Nova, né, que na época não nem chamava Cosmopolitan, e existia, que era Nova, e eu lia tudo aquilo, e eu lia os testes, e me despertava interesse, e logo eu me transformei na pessoa que escrevia esse conteúdo. Então para mim era um prato cheio, porque eu gostava de saber o que as minhas amigas vivenciavam, como era a relação delas com o prazer, com o sexo, e isso continua até hoje. E eu percebo que talvez por eu encarar também como uma conversa, como qualquer outra, as pessoas também conseguem ficar mais à vontade para falar sobre isso comigo, né? E aí eu falei, por que essa questão da mulher negra? Porque, por exemplo, eu percebo que, infelizmente, a mulher negra muitas vezes é destituída da sua feminilidade, da sua sexualidade, do seu gênero. Então era muito fácil eu ter esse tipo de conversa com outros homens também, com amigos, porque não tinha frisson, não tinha faísca, não tinha nenhuma proposta dentro daquilo. E aí, aos poucos, eu fui muito construindo a percepção das pessoas, né, sobre o que era ter prazer, enfim, né, e as confidências e tal. E aí, eu falando, né, da minha experiência pessoal, eu sou casada há 16, 18 anos, mesmo que eu pareça ser essa jovenzinha, né, tão nova. E confesso que não vivi tão intensamente como eu imagino que outras mulheres, especialmente que não sejam negras, viveram essa questão de primeiros encontros e grandes noites de sexo. Então, muito do que eu descobri sobre sexualidade já estava atrelado com uma intimidade, já tinha a ver com relacionamento, com amores platônicos ou não. E eu percebi que foi na vida adulta que eu passei a explorar mais coisas, a me informar mais, a me permitir mais prazer, né? Tanto que escrever é uma das minhas válvulas, não só de expressão de escape, mas também uma forma de estimular o meu próprio desejo. Maravilhosa. E você, Maíra? Diga pra gente. Então, sexualidade nunca foi um tabu dentro de casa. Eu lembro desde muito nova, vários encartezinhos que a minha mãe trazia, falando um pouco de educação sexual, mas aquela coisa meio anos 90, um pouco estranha, mas ainda assim uma tentativa dela de conversar comigo e trocar. E ela sempre teve uma mente assim, bem à frente em relação a sexo e a liberdade sexual dela. Nunca conversei muito com meu pai sobre isso, mas minha mãe sempre foi muito presente, tipo, me dando toda a liberdade para pensar e discutir, embora eu não discutisse muito com ela. E, ao contrário da Maria, eu não tinha esse assunto com os meus amigos. Eu vim de uma cidade do interior em que todo mundo é muito fechado e que, nossa, se as pessoas tivessem acesso ao que a gente tem acesso de informação sobre sexo, eu acho que elas iam ficar com o cabelo em pé. Mas sempre foi uma coisa muito natural para mim e tranquila, mesmo que eu não pudesse ter com quem trocar, né, sobre isso. Mas é uma coisa que eu também comecei a desenvolver mais assim na minha fase adulta, porque enquanto a Monique falou sobre a sexualidade da mulher negra, eu tive um pouco isso sendo uma mulher gorda. Então eu cresci sendo gorda. E aí não tem o desejo do outro pelo corpo gordo. Eu sou o ponto de apoio emocional e sexual dos amigos e tudo mais. Não tem também, é muito tranquilo conversar com uma mulher gorda sobre sexo, já que você como um cara não vai querer transar com essa mulher e tudo mais. Então eu sempre tive essa aproximação para poder conversar e ter informações, mas vivenciar e, tipo, acho que me apossar, né, tipo, do meu prazer e entender tudo mais a sexualidade, eu só fui fazer isso mais velha mesmo. Mas, assim, super natural, cresci de boa, me fez bem toda essa construção que eu tive. A gente fica muito contemplada, me identifiquei muito com o que a Maria comentou dessa de conversar demais com os amigos, porque comigo é sempre assim, foi sempre assim. A minha casa, a gente simplesmente não fala sobre as coisas, então tudo que eu tive acesso e até dúvidas, essas coisas foi muito troca de conversa com pessoas da minha idade mesmo, amizades, e essas experiências que às vezes dão errado, mas que ensinam, né, na vida. Então, eu também tive essa relação com a sexualidade de um jeito muito natural comigo mesma, mas quando envolve o outro ou até o assunto em casa, isso já são outros 500. Mas eu queria aproveitar para puxar para o lado dos sex toys um pouquinho e saber como que foi a primeira experiência de vocês com sex toys, se tinha alguma vergonha
ou se tem alguma história muito boa que vale a pena ser contada, porque eu também tenho uma história do meu primeiro sextoy que eu quero compartilhar. Mas eu queria saber de vocês, assim, essa experiência mesmo, tanto sozinha ou a dois, a gente pode abranger o que vocês quiserem. Eu não me recordo da minha primeira experiência sozinha, até porque eu meio que o início da minha vida sexual já foi juntando com começar a comprar sextoy, tipo, não teve um tempo, assim, entre ter a vida sexual ativa e começar a comprar essas coisas. Mas eu lembro da minha primeira experiência com um sextoy, e foi um divisor de águas no meu relacionamento, porque meu primeiro namorado, a primeira pessoa com quem eu tive, e, né, tipo, um relacionamento aí que até então, 6 anos, estou achando que vai ser a única pessoa com quem vou estar. E aí, o que a gente faz? Como que a gente se conhece? Como que a gente se descobre? A gente não sabia usar aquilo direito. A gente não sabia que o lubrificante era o mais certo, aonde colocar, como colocar. E aí, era um vibrador. E aquele negócio, quando começou a vibrar, aquilo não deu certo. Não deu certo. E aí eu falei, para, não vai funcionar. E foi engraçado, porque tipo, ficou todo mundo muito assustado. O que eu não tive na minha primeira vez de muito susto, eu tive uma primeira vez atípica, né? Acho que do jeito que deveria ser, muito calma, muito tranquila. Então, o que eu não tive na primeira vez de susto, e o que tá acontecendo, foi no meu primeiro sextoy. E isso ditou muito as minhas escolhas de sextoys dali pra frente. Então, eu já comecei a prestar atenção no que eu sabia que funcionava e que não sabia que funcionava. Mas foi de um jeito que eu passei um pouquinho de vergonha. Ai, mas acontece, né, amiga? É descobrindo Com que a gente... certeza. É testando que a gente descobre, na Com verdade. Com certeza. E você, Maria? Eu tô ansiosa pra saber a sua história desde ontem. Eu tenho uma história bem engraçada, assim, com sex toys, né? Como eu falei, assim, conversava muito desde a época do colégio com as minhas amigas. E eu acho que foi no primeiro colegial, a gente foi fazer um intercâmbio para a Alemanha, que eu estudava em colégio alemão. Bem rígido, né? Bem tradicional. Saiu o quê? Saiu eu, Maria. Mas a gente foi fazer, eu tinha 15 anos. E aí, né, primeira experiência, assim, viajando sem meus pais e por um longo período de tempo, onde eu tinha liberdade, né, enfim. E aí a gente foi fazer uma mini viagem um dia, eu e mais 3 amigos. E a gente decidiu parar em um sex shop, né? A gente viu um sex shop lá na Alemanha, a gente olhei e falei, gente, esse é o nosso momento, porque no Brasil pedem RG para tudo, na Alemanha acho que vai ser mais tranquilo, vamos entrar. Entramos no sex shop, começamos a olhar aquelas coisas, né, absurdas, naquela época tinha muita prótese, né, imitando de fato, assim, um pênis gigantesco de meio metro, e aí tinham os toys mais bonitinhos, enfim, fizemos a festa, comprei lá o meu primeiro toy. Meus primeiros toys, na realidade, não foram alguns, assim, me joguei e falei, este é o meu momento, comprei meus toys, falei, já sei, vou comprar uma algema, porque eu quero testar, eu quero ser amarrada, eu quero amarrar, enfim, vou aqui comprar a minha algema para ver como que vai ser essa experiência, e é isso, comprei minha linda algema, terminei lá o meu intercâmbio, na volta, né, para casa, estava eu passando, linda e bela, com a minha malinha na alfândega, né, enfim, na polícia alemã. Pensa a rigidez daquele povo na polícia alemã. Eis que do nada a mulher, né, me puxa assim, fala, vamos para a salinha agora. E eu vendo todo mundo indo embora, entrando no elevador e eu ficando para trás. Falei, gente, ferrou, tô lascada. E aí a gente entrou na salinha, eu e ela começa a passar um negócio em volta da mala. E eu, o que ela tá fazendo, né, passando esse negócio em volta da mala? E aí eu perguntei para ela, né, tipo, querida, o que você está fazendo com a minha mala? E ela disse que tinha explosivos na minha mala. Eu falei, meu Deus do céu. Ferrou. Por quê? Porque lá na Alemanha eles têm a tradição de estourar umas bombinhas no Ano Novo. E é óbvio que eu comprei, tipo, essas bombinhas, né, que parecem um mini dinamite, enfim, coisa de adolescente besta. E eu falei, não é possível que eu coloquei esse negócio na minha mala de mão. Eu vou ser presa, eu vou ser deportada, nunca mais vou voltar pra cá, né?
E aí ela olhava minha mala e do nada entra um homem, um outro policial, assim, mega bruto, né? E aí fala alguma coisa pra ela e eles começam a escancarar minha mala. Aí eu olhei assim, eu falei, gente, calma, peraí, muita calma nessa hora, o que está acontecendo? Aí ela virou e falou assim, falou lá, né, em alemão, entendi o que eu pude, basicamente o que eu entendi foi, você está com uma algema. Explosivos. Explosivos. Falei, bom, pela algema acho que eu não vou ser presa, pelo menos. Aí eu falei, entendi. Gente, posso pegar ela então? Aí ele falou assim, não pode, você pode falar onde está. Aí eu falei, bom, está aí dentro, à direita, dentro de um saquinho. Eis que o homem abre o saquinho. Pensa um saquinho da perversão. Gente, mas tinha assim, lubrificante. Aí era o vibrador com estampa de vaca. Aí era o outro vibrador de golfinho. Uma algema com pelúcia, camisinhas, assim, dos mais diferentes tipos. E eu olhando assim, e eu com 15 anos, gente. Pensa a vergonha que eu estava passando. Aí o homem me pega com um dedo, assim, a algema, sabe, segurando com um dedo, e olha pra mim, e eu, tipo, eu posso ficar com ela, né? E aí não pude Sua ficar. preocupação era essa. Tipo, tudo bem, eu não vou ser presa por explosivos nem nada. E aí, basicamente, foi isso. E eles pegaram a minha algema, não deixaram eu ficar com ela. Nossa, que absurdo. Muito absurdo, né? Chocante, O que como que se você eu ia fosse. fazer no avião, né? Devia prender Vou alguém prender lá. o piloto com a minha algema de pelúcia, eu 15 anos, né, enfim. E aí foi isso, o cara pegou a minha algema, quando eu saí da salinha, tipo, todo mundo tava olhando pra mim, porque o cara deve ter chego, sei lá, sacudindo aquela algema, não era possível. Eu passei, assim, a caminhada da vergonha, sabe? Da Cersei que ela faz no Game of Thrones, eu me senti daquele jeito, assim, foi bizarro, mas foi isso, pelo menos deu uma boa história pra contar, mas foi surreal e um tico traumatizante, confesso. Ai, mas eu gostei muito da história. Eu tô feliz, assim, eu sei que foi ruim na época, mas tô feliz que pude ouvir essa história, que ela aconteceu, porque é uma história muito boa, tá? E você, Monique, conta pra gente sua relação com sex toys. Olha, ainda bem que eu já sabia que a minha história não tinha muita graça, porque depois dessa é muita sacanagem, né? O que eu posso dizer que vai minimamente superar essa história, né, da Maria? Mas aí eu consigo, acho que, fazer uma conexão com as duas histórias, a da Maíra também, porque a questão da Maíra, né, e do seu relato, de você ter dito que não foi a experiência que você imaginava e que, de alguma forma, deu ruim, e eu fico pensando que a gente hoje coloca tanta expectativa e tanta responsabilidade, tanta fé no vibrador, que é assim, olha, você nunca teve um orgasmo? Fica tranquila. Toma aí seu vibrador e seus problemas estão resolvidos. Isso é perigosíssimo, né? Porque só o vibrador sozinho, sem que você, pode parecer muito clichê, mas sem que você se conheça e se permita isso, vai ser algo extremamente invasivo e as chances de sucesso são baixas, né? Então acho que é um degrau ali que está bem no alto e antes disso você precisa pelo menos dar uma olhada, né, nas outras etapas. Então, eu entendo muito esse lugar, né, de dizer, olha, não foi tudo aquilo, sei lá, tem a ver com o formato, com a intensidade mesmo, né, porque tudo isso vai interferir se vai ser uma experiência prazerosa ou traumática, né, ou neutra que seja. E aí, com relação à história das algemas, tal, né, que a Maria estava contando, que eu achei bacana é que o meu marido é alemão. Ai, amei, essa foi tudo. Mas por isso que eu tava ouvindo. Mas, e ele foi o policial que tirou a algema da mala. E ele sempre me contou quando ele trabalhava no aeroporto e ele barrou uma menina, mentira. Gente, ia ser perfeito. Um silêncio, muito bom. Não, e ele é o meu parceiro, meu amigo, né, com quem eu vivencio as melhores coisas, até porque pelo tempo que a gente está juntos e pelo fato dele ter sido meu primeiro namorado, não a primeira pessoa com quem eu tive relação sexual, mas meu primeiro namorado, enfim. E é curioso porque eu fiquei, assim que você fez a pergunta, eu fiquei pensando, quando será que foi, né, meu primeiro sextoy, a história, e eu lembro quando foi,
como foi, mas eu não lembro da sensação, eu só me lembro do cenário, né, da gente estar junto no motel, e aí eles colocam às vezes, né, alguns produtos assim do lado da cama, e a gente olhar e falar assim, já estamos aqui mesmo, boba, aproveita. Mas eu verdadeiramente não me lembro se foi a partir daí que surgiu meu interesse, e que eu gostei, que foi uma experiência bacana. Não lembro. Então, no mínimo, né, não foi traumática, mas certamente não foi inesquecível. E aí, pouco a pouco, a gente brinca, né? Eu falo para ele, olha, eu gosto desse modelo, eu achei muito legal quando Sex and the City, sei lá, toda vez que surge alguma coisa que tem muito apelo, né, com um público grande e que passa a falar do assunto. Então, aquele Rabbit, que eu fiquei sabendo que nem Rabbit não era, que não tinha esse nome, enfim, né, e tinha vários outros animais e bichinhos ali para estimular nesse tipo de vibrador, que ficou muito famoso por conta das cenas do Sex and the City, e eu estava lá interessada, né, e falava, nossa, que bacana. E para mim sempre foi muito cômodo, porque como jornalista que sempre escreveu sobre comportamento, ou pelo menos naquela época, e amor e sexo, eu tinha desculpa perfeita para frequentar sex shops, e aí para você fazer uma compra como consumidor é um pulo. Né? Então, para mim também sempre foi um ambiente tranquilo, até porque eu entendi alguns macetes. Então, eu sei que para quem não convive, né, e não estuda ou trabalha diretamente com essa pauta, fica parecendo, poxa, mas eu vou estacionar e vou entrar no meio da rua ali, tem uma imagem muito caricaturada do que é. E aí, em algum momento nos anos 2000, a gente começou a ter várias lojas, né, que eram específicas para mulheres, que homens sequer entravam. Ou aquela coisa de começar com lingerie nos fundos, ter... E aí eu percebi que você consegue começar a desmistificar, e mais do que isso, tem essa questão de ser muito falocêntrico, né, desses objetos que parecem que são muito grandes, exagerados e agressivos, mas também tem isso, você pode encontrar, e não precisa nem na Alemanha, apesar que eu nunca vi nenhum parecido, com vaquinha, com um bichinho, com um tamanho menor, um formato que soe mais, não sei, mais convidativo para você, caso essa seja, né, a escolha, mas eu acho muito importante a gente saber que não, essa imagem caricaturada não está muito ultrapassada. Meu, e é muito louco isso, Monique, que você me falando me lembrou muito, assim, das primeiras vezes que eu fui em sex shop, né? Porque o da Alemanha também, mas eu lembro a primeira vez que eu fui num sex shop aqui no Brasil, era exatamente essa caricatura, sabe? Aquele negócio escrachado, muito, sei lá, muito do que tem no pornô, né, por exemplo. Então, tudo muito falocêntrico, aquelas coisas gigantescas, zero cuidado estético, zero, sabe, espaço de acolhimento, né, não tinha isso, e a gente não tinha internet do jeito que tem hoje, né. Então eu fico lembrando que era realmente um negócio que te agredia, né, então, de certa forma, porque você entrar numa sala, tá lá, sex shop escrito em letras garrafais, com o negócio brilhando, piscando, no meio da rua, e aí você entrava, era uma sala com vários pênis em volta, você olhava e falava assim, meu, que constrangedor, né, então assim, para nós mulheres entrarmos nesse espaço, para conseguir finalmente comprar um toy, era um negócio distante mesmo, né? As pessoas realmente se sentiam incomodadas, e com razão, né? E aí é isso, hoje a gente vê assim, a gente trata com tanta leveza a sexualidade hoje em dia, né? Os sex shops que tem, a gente fala assim, eu brinco, né, que você olha um post da Share Sex, por exemplo, ou, né, de vários outros perfis que falam sobre sexualidade, e a gente pode estar falando sobre sexo, ou pode estar falando de cupcake, e assim, a imagem pode ser a mesma, sabe? A identidade visual funciona bem para os dois ambientes. Então, acho que é isso, a gente evoluiu muito, assim, né, nesses últimos 10, 15 anos. Sem dúvida, e até como consumidora, assim, eu que sempre gostei muito de consumir esse tipo de conteúdo, eu sempre gostei de falar, ler sobre sexualidade, e também dessa parte mercadológica de sextoy e tudo mais, dá pra ver uma diferença absurda, uma diferença gritante dos últimos tempos, até da forma que você comunica aquilo, e uma preocupação em desenvolver produtos com uma finalidade que você consegue associar o seu bem-estar, entender a sexualidade não como uma coisa promíscua, né, que também tinha muito isso, essa ideia do sex shop, essa loja que você falou, os acessórios extremamente intimidadores, né, não era convidativo, igual a Monique comentou.
antes, então é uma coisa que às vezes você sentia que estava fazendo errado ou que aquilo precisava ser um segredo. Então, assim, gente, ninguém pode saber que eu vim aqui. Sujo. E parece uma parada super bizarra. Fala assim, nossa, ela tem uma prótese. Como assim? Pra que ela vai querer isso? Tipo, se for uma parada que não te deixa confortável, já tá errado. E aí, volto na história até da Maíra, de que é importante mesmo, a Monique reforçou isso, é importante a gente se conhecer antes de querer reproduzir muita coisa que muitas pessoas falam que a gente acha que é o certo, né? Tá dentro da normalidade. Porque a sexualidade é uma coisa super pessoal e super íntima. E que ela não tem uma regra. Então, até essa cagação de regra na sexualidade impede muita gente de conseguir desfrutar do que gosta ou de se achar estranho. Então, eu penso muito assim, em relatos, essas coisas. Tipo, eu tô lá no grupo do Share Your Sex no Facebook. Lá é ótimo, porque você vê relatos de pessoas que você pensa, tipo, caraca, isso já rolou comigo. Ou, nossa, eu achava que só eu gostava disso. Aí, você lê contos, você ouve áudios eróticos hoje, você descobre que um fetiche seu é totalmente normal e tudo bem você curtir determinada coisa, porque é sobre o seu prazer, né? Não é sobre você ser normal. Tipo, o que é normal no sexo, né, gente? Isso é ridículo também. Então, acho que essa mudança de visão na sexualidade, no mercado em si, que agora até a forma da gente chamar o nicho sexual wellness, bem-estar sexual, eu acho isso chique e acho que já tinha até passado da hora e é incrível, de verdade. Com certeza. E sexo é saúde, né? Então a gente abriu a porta para falar dessa área da nossa saúde também. É verdade. Sem Aí dúvida. eu acho que até vale, na verdade, a gente só fazer um parênteses, porque talvez pela escolha, né, nossas, né, esse grupo maravilhoso, constelar aqui de mulheres que se formou, para a gente possa parecer tudo muito natural e normal, e talvez alguém esteja ouvindo nesse segundo pensando assim, gente, mas em que planeta eu vivo, então? Não tenho história nenhuma para contar, nunca nem tive um sextoy e tal. Então é entender que, claro, dentro da nossa bolha, né, e pelo chamado pessoal e profissional que a gente tem, a gente se interessou, né, por isso. Sim, verdade. Mas eu recentemente escrevi nos stories para um texto que eu ia fazer. Se as pessoas tinham dúvidas com relação a vibradores. E alguém me respondeu assim, nossa, eu não sei nem o que perguntar. Porque, será que ela falou assim, será que eu sou muito velha e não estou ligada nessas coisas? Eu respondi, olha, a questão da idade não pode ser, porque o vibrador tem centenas de anos. Mas aí você percebe que ainda assim não é tão natural, né? E algo que é encarado com tanta leveza quanto a gente às vezes sente que já está repercutindo na sociedade. Acho que ainda falta um pouquinho, né, para chegar lá. Eu ia comentar isso. Eu tô tendo uma experiência, assim, onde eu trabalho, em que eu sou uma das pessoas mais novas. E ali, às vezes, a gente troca uma ideia, as meninas, a gente comenta algumas coisas e, tipo, tem gente que não tem absolutamente noção e eu fico pensando o quão dentro de uma bolha eu tô quando eu penso em sexualidade. A ideia delas de prazer e descobrimento sexual tá muito atrelada a disponibilidade do outro e, tipo, é estranho, porque realmente, cara, a gente tá numa bolha e é muito coeso, sabe? A minha primeira experiência num sex shop era lá nos fundinhos de uma loja que vendia lingerie e que não vendia nem lingerie do meu tamanho, né? Porque não tem treino de conversa. Então, o que vai sobrar pra mim? O que tá lá atrás. E eu lembro que era um pênis imenso, que você sentava no banquinho do pinto, era tipo ridículo. E você ficava olhando todas aquelas próteses e aquelas coisas que visualmente não te trazem nada. E a gente sabe de onde que vem, a gente sabe para quem que é aquele apelo. E aquilo não agregava em nada. Então, hoje em dia, você ter esse tipo de comunicação, esse cuidado, esse zelo em tirar só do sexo e falar sobre como isso te faz bem, é bom, sabe? Tem sempre muita coisa nova para saber, para aprender. Sim. Também, né? E até um facilitador, desculpa, amiga, que você estava comentando disso, claro, de entrar na loja, agora a experiência completamente diferente de você, encontrar vários e-commerces com vários tipos de produto, várias faixas de preço, com uma experiência muito menos constrangedora. Você está na sua casa, você tem acesso ali, você pode comparar muito mais fácil, tirar dúvida, e acho que isso facilita para muita gente, talvez, buscar essa informação, né? Porque a internet tem essa facilidade, é muito, muito boa nesse sentido.
Eu só queria acrescentar também que eu vejo muito as meninas lá no ShareSex perguntando em relação à entrega e tudo mais, né? Porque é uma preocupação válida, né? Tipo, meu, vai chegar lá um pênis enrolado ou tudo escrito sex shop, né? E hoje não é assim que funciona, né? Então, 99,999% dos sex shops que são sérios fazem uma entrega 100% discreta, né, sigilosa, então não vem nada no seu nome, não vem nada na caixa, né, só o seu nome, seu endereço, ali pode estar uma bola de futebol, pode estar uma maquiagem e pode estar seu vibrador, então assim, não achem que isso é um empecilho, né, e a maioria dos sex shops também, de novo, a maioria é esmagadora, assim, 99,999, tem também o sigilo na parte do cartão, né? Então, para que você não passe nenhum tipo de constrangimento. Então, tô falando isso porque eu sei que muita gente não compra por conta disso, né? É uma super barreira. Então, para ficarem tranquilas, porque a gente, graças a Deus, melhorou neste quesito. Então, hoje é super tranquilo. Você comprar, seu toy chega lá na sua casa, lindo, maravilhoso, você abre e só você vai saber o que tá ali dentro. Não, é maravilhoso. O que a Monique contou dessa pessoa que mandou pergunta para ela falando que não sabia nem o que perguntar, me lembrou de uma moça que recentemente até comprou lá na Orga, que é um e-commerce, né? Mas assim, ela mandou uma mensagem, acabou que eu que respondi ela pessoalmente, assim, porque ela falou assim: olha, eu sou casada e eu nunca usei nada disso. E eu não sei, tipo, tinha as instruções do produto, mas ela precisava de outra pessoa ali para dizer mais ou menos o que ela podia fazer com aquilo. Então ela queria conversar. E aí eu mandei áudio para ela, assim, falei: não, você pode fazer assim, assado. Ela pode falar escrachado comigo, não tem problema não. E ela tava com um certo receio, né, de começar o assunto, mas foi super legal, porque eu vi que ela precisava de outra pessoa ali. Acho que para dar uma segurança a mais, eu falo: não, testa da forma que você se sente confortável. E realmente, às vezes, essa ideia da bolha que a gente vive de parecer que todo mundo já sabe de tudo, ou o que eu vou dizer aqui não é novidade nenhuma, ou já tem outras pessoas falando sobre, é uma trava muito grande, às vezes, até pra gente pensar que tem muito chão pra gente caminhar ainda, tem muita gente que ainda não foi impactada com essas informações e que teve uma educação muito diferente da nossa, seja por contexto familiar, seja pelo colégio que frequentou. Eu venho de colégio de freira, gente. Quando eu falo isso, meu Deus. Mas assim, acontece, sabe? E nunca é tarde para nada. E acho que a gente tem que se permitir experimentar. E hoje em dia não faltam fontes seguras de informação e lugares seguros para troca de experiência e também para busca de produtos e tudo mais. Sim, com certeza. E aí eu queria fazer um comentário, quando você falou dessa pessoa que procura vocês, tá? E a questão dela falar, eu sou casada, né? Primeira vez que eu vou tentar e vou comprar um sex toy, enfim, me lembro que muitas pessoas falam para mim, e eu sei que isso é até tema de reportagem, mas o meu marido vai se sentir intimidado, substituído, vai viciar, então eu não vou precisar, ele vai se sentir descartável. Eu acho curioso alguém se sentir intimidado, mas ao mesmo tempo eu entendo que se você tem como referência um objeto fálico muito maior do que a média de qualquer homem, pornô ou não, claro que você vai pensar, poxa, então o que ela quer é tamanho, é volume, é massa, e a questão não é essa, né? E aí, se eu puder dar uma sugestão, é pensar então num sex toy que funcione para os dois. Um anel peniano com vibrador, por exemplo. Algo para começar a abrir terreno, mas deixando claro que precisa ser prazeroso para os dois. Obviamente que se a mulher quiser comprar um só para ela e para o momento dela, ela está certíssima. O que eu quero falar é da pessoa que quer fazer essa compra e essa aquisição para usar em dupla, para incluir na relação sexual com o marido, com o companheira, mas fica preocupada com essa questão, né? Então, acho que de repente é isso. Gente, se vocês forem imaginar que tem vibradores que têm o tamanho de um absorvente interno, né, de tão pequenininho, o tamanho de um batom,
para você já eliminar algumas preocupações masculinas com relação a tamanho e desempenho e falar muito abertamente, honestamente, amigo, a sua língua não gira com a velocidade de X por segundos, né? Não tem a vibração, são coisas que não dá para comparar. E depois que terminar, você vai desligar o vibrador e ele não vai fazer um carinho no seu rosto, não vai dormir de conchinha. não vai te ligar, não quer nem saber. Se por um lado é bom porque você não tem a pressão de esperar uma ligação, por outro, não adianta achar que é uma coisa para substituir outra, né? Eu acho que no mínimo são vias paralelas. Sem dúvida. São complementares, né? E não é sobre o vibrador em si, né? É muito mais sobre o que eles proporcionam, que são sensações de prazer, diferentes às vezes de você estar com outra pessoa, de você se estimular sozinha com a mão, enfim, ou outra pessoa te estimular com a língua, com a mão. E é muito legal esse ponto que a Monique trouxe, porque assim, né, quando a gente vai ver o número de mulheres que goza com penetração, por exemplo, né, falando aqui de um casal cis, hétero, enfim, são pouquíssimas as mulheres, sabe? A maioria não goza com penetração. Então, assim, você tá ali com a sua parceira, você quer que ela chegue, né, ao ápice, você quer que ela tenha um orgasmo. Então, assim, esse toy, né, ele pode vir exatamente para conseguir fazer com que ela chegue lá, né? Então, a gente fala bastante isso, né? O que acontece, né? Quando tá rolando a penetração, as mulheres que chegam ao orgasmo através dela, por quê? Porque o pênis, ele estimula ali outras partes do clitóris, né? As partes que a gente não vê, que ficam dentro. Porém, não é um estímulo direto. Então, quando a gente traz um bulletzinho, por exemplo, e coloca ali no clitóris, que vai estar estimulando, a soma desse bullet, desse estímulo no clitóris com a penetração, tipo, não tem nada igual, é maravilhoso, sabe? Então, assim, gente, quem está ouvindo, levem toys para a hora do sexo, porque, assim, vai mudar de patamar o sexo de vocês, eu prometo. E a maioria dos toys, exatamente isso, a gente consegue usar no homem, na próstata também, por exemplo, no mamilo, estimular outras áreas do corpo, né? Então, acho que, assim, só tem benefícios. Então, é esse jeito de como você traz isso para a conversa, né? Que toy que você está trazendo. Então, que nem a Monique falou, fugir dos formatos fálicos. E mostrar para sua parceria, quem tá ali com você, que, é para os dois aquele prazer, né? E que, voltando para o casal hétero, cis hétero, né? Ao tempo que o homem goza ali em 5 minutos, né, com 5 minutos de estimulação, a mulher leva 15. Então, assim, né, no mínimo 15, biologicamente falando. Então, você acelera isso, né, e fica até mais gostoso, vocês gozam juntos, tudo maravilhoso. Eu queria fazer um adendo também sobre o uso de sex toys A2, falando de um casal cis, hétero e tudo mais. Corpos diferentes possibilitam ou não possibilitam certas travessuras. Então, assim, toys ajudam. Quando você não consegue virar para um lado, virar para o outro, ir para cima e para baixo, usa, pelo amor de Deus, porque, assim, não tô querendo dizer que o uso de sex toy necessita um grandíssimo conhecimento A2. Ajuda muito, e eu acho que é uma etapa natural quando, tipo, o casal tá muito entrosado. Mas pensando em corpo, tipo, pensando no uso do seu corpo mesmo na hora do sexo, é muito legal porque te possibilita sensações que às vezes você sozinho não conseguiria. Nem você sozinho no seu momento de prazer e nem você com o outro. Então é legal, porque não é só tipo um negócio que faz barulho, um negócio que esquenta. É tipo entender possibilidade de usar o seu corpo de um jeito muito legal também. Eu acho que coisas que perguntam, né, ou que pelo menos geram bastante discussão, é saber se vicia, e aí eu acho que nós como consumidoras ou como pessoas que acompanhamos esse produto a gente poderia falar, e eu acho, para mim, a resposta curta é não, tanto que às vezes eu posso passar semanas sem tirar os meus da caixa, porque não estou afim.
A gente quer tentar outras coisas de outras formas, e aí, eventualmente, a gente volta, né, para essa solução. E aí eu acho que tem muito a ver com o encantamento, né? E tem coisas que, sei lá, tem época que você quer maratonar Netflix, e aí você assiste, e tem épocas que você quer o livro, sabe assim? Então eu defendo que é isso. Não, para mim não viciou. A gente recebe bastante essa pergunta também, né? Eu gosto de dizer assim, ele vicia igual você, sei lá, caminhar no parque, mas ele de fato não vicia, né? O que acontece é que muita gente já ouviu falar da questão de você usar um toy muito potente, por exemplo, e aí você depois fica perder a sensibilidade, né, ou algo do gênero. E assim, gente, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter bom senso, né? Então, assim, se você ficar usando lá o seu toy na potência 10 todos os dias, etc, 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 quando você for ali numa relação a dois, por exemplo, né, se relacionar, a mão, a língua, o pênis, a vulva da pessoa não vai ter aquela velocidade, mas não vai mesmo, né? Então, assim, legal, muito bacana, vamos ter os vibradores, né? Vamos usar à vontade, diferentes tipos em diferentes partes do corpo, mas entender também que nós somos pessoas de hábitos, no sentido de que, se você fizer sempre a mesma coisa, você vai se acostumar sempre a mesma coisa, né? O seu cérebro ele vai querer sempre ir pelo caminho mais fácil. Então, se você só consegue gozar de um jeito e só treina desse jeito, vai ser sempre desse jeito e ponto, acabou. Isso vale para sua mão também, né? Que eu falo bastante disso com as meninas, né? Às vezes a gente só consegue, por exemplo, chegar ao orgasmo quando a gente se masturba de uma determinada forma, né? Com a nossa mão. Então, é com a mão direita, na pressão tal, velocidade tal, na posição tal. Se a gente muda isso, a gente não consegue gozar. Então, como que a gente acha que a gente vai chegar ali, né, junto com outra pessoa e a gente vai gozar? Não vai gozar. Por quê? Porque a pessoa não sabe fazer na pressão que eu gosto, ela não tem a minha mão, ela não tá naquele ângulo. E às vezes você não tá confortável para dizer para ela também que você gosta assim, né? Tem Exato, isso. Exatamente. Quando você tá com outra pessoa, dificilmente você vai conseguir ficar naquele ângulo, fazer daquele jeito, né? Então, eu acho que é legal a gente começar a tentar explorar o nosso corpo de maneira diferente. Eu adorei o que a Maria falou sobre a questão de você ficar dependente de um determinado estímulo. E na hora que você começou a falar, me veio à cabeça a questão do pornô e do consumo de pornografia, porque existe muito essa discussão de que pessoas, né, ou homens, que a gente durante muito tempo acreditou que eram os maiores consumidores de conteúdo erótico, e não necessariamente isso é verdade, mas a pessoa que consome pode acabar se viciando naquele tipo de estímulo e não conseguir atingir o orgasmo sem esse estímulo visual. Não é nem querer performar igual ele está vendo na tela, não é isso, mas é precisar, né, desse elemento externo. E mais preocupante que, assim como o vibrador tem ali um limite da intensidade, com o pornô, eu li uma reportagem que dizia que as pessoas começam então a buscar outro tipo de conteúdo pornográfico para que esse estímulo não perca intensidade, como uma droga que você precisa aumentar a dose, né? Então, para a gente considerar que a questão, de novo, não é o vibrador, mas a sua relação com o prazer e o caminho que você está percorrendo para isso. Então, ultimamente eu tenho pensado muito nisso, né? Quanto a gente está disposto a arriscar pelo prazer sexual? Porque fica parecendo assim, ó, tá todo mundo gozando, viu? Só você que não. Tá todo mundo aqui, nós quatro, é todo dia, de noite. Não, e parece que vira uma competição, né? Essa história de gozar em 15 minutos. Não bastava as mulheres terem orgasmos múltiplos. Agora a gente tem que gozar durante 15 minutos. Não, e o orgasmo miojo, então? Isso, eu não conheço. Não conhece? Não, porque assim, quando chegaram, né, os sugadores, a galera começou a falar muito em orgasmo miojo, que é, né, porque falam que com o sugador você consegue, né, chegar ao orgasmo em 3 minutos. Então, miojo. Só que aí a gente cria esse outro padrão também, né, de, putz, agora eu preciso, não bastava
Agora eu vou gozar em 3 minutos, né? E vale aquela reflexão de, putz, será que eu quero mesmo gozar em 3 minutos? Uhum. Será que é só sobre isso? Será que é só sobre isso, né? Tipo assim, jura que a minha experiência, o meu prazer, o meu tempo comigo mesma serão apenas 3 minutos? Tipo, pra que tanta pressa, gente? É verdade. Eu acho que a ideia do sugador também eu acho que é um produto muito revolucionário, mas não por fazer você gozar em 3 minutos. Quando eu comecei a comprar com mais frequência, eu tenho um problema muito grande, porque geralmente os vibradores têm potências muito altas, até a mais baixa, para mim não vale a pena. Então era aquela coisa, eu ficava feliz com a compra, nossa, eu sou super empoderada, eu compro vibradores, mas eu não consigo usar. E aí, quando eu comprei o sugador, eu lembro que, assim, meu mundo foi aquele meme, né? Tipo, o universo se abrindo. Nossa, que legal, tipo, eu tô sentindo prazer de um jeito diferente com o toy, que eu achei que eu nunca ia sentir prazer e tudo mais. E depois de um tempo pegou realmente isso. Tipo, pô, será que vai ser sempre assim? Será que, tipo, eu não vou conseguir agora ficar mais tempo aqui me curtindo? E aí, se esse é o único que funciona 100% comigo, eu não vou conseguir aproveitar os outros tipos de toy, como é que vai ser? E realmente, tipo, é muito legal, funciona muito bem, mas não compensa, tipo, a longo prazo você depender de um só estímulo. É engraçado que, tipo, quem chega aqui em casa e eu tenho intimidade para poder mostrar os meus toys e tudo mais, nossa, você tem muita coisa, não sei o quê. E sempre cai na ideia de, tipo, você tem muita coisa porque você tá no relacionamento, então você sempre tem que estar inovando. Não, tipo, porque eu não quero ficar dependente de um jeito só de sentir prazer, não vale a pena. Arroz com feijão é muito bom todo dia, mas não precisa ser todo dia, dá pra você, tipo, experimentar novas formas. Não, e até a coisa mais inovadora, se você fizer sempre, ela vai cair na rotina. Então, exatamente. Pronto. Uhum. Exatamente. Meninas, então, para aproveitar, puxar para um encerramento, tem um quadro que a gente faz no De Broa. Café com broa. Só que eu tive que adaptar, porque esse tema não faz sentido escolher alguma coisa pensando em tomar um café com broa, né? Que a gente tá falando de sexualidade e sextoy, um café com broa não combina muito, talvez depois ou um pouco antes. A situação é a seguinte, uma pausa pro café, a gente tá com fome de outra coisa, não vai ser café com broa hoje, mas você tá só a fim de relaxar. E aí eu queria saber qual modelo de sextoy você escolheria pra curtir, sozinho ou a dois, não sei, varia também, né? Olha, como eu já tô acostumada, eu escolheria o sugador porque eu consigo mexer nas várias frequências dele, então eu consigo estender o meu miojinho. Iria de sugador, ou então eu iria com... Eu esqueci o nome dele, mas é aquele que estimula o clitóris e faz a penetração ao mesmo tempo. Esses são os meus favoritos. Isso, o Rabbit. Eu iria de sugador, porque eu acho que eu já tô no nível intermediário de uso do sugador. Ou então o Rabbit, acho que são as minhas escolhas. Perfeito. E você, Maria? Ai, gente, olha, eu acho que eu iria... Ai, são tantas opções. Eu fico assim, ai meu Deus, pensando no que eu tenho, né? Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu levaria o meu bullet, porque o bullet, ele cabe na bolsa, entendeu? Eu vou ali tomar um cafezinho, ele já tá no jeito, discreto, resolve minha vida, estímulo forte, potente. Eu ia dizer para vocês que eu não posso responder agora porque eu tô aqui comprando o meu sugador, porque eu já sempre quis, sempre fiquei de olho e agora eu falei, olha, depois dessa resenha da Maíra, eu vou precisar, eu já tenho uma escolha aqui para o meu presente de Natal. Ai, maravilhosa. Mas Maria está certa. Eu também gosto muito do bullet porque ele é muito silencioso e não tem aquela coisa assim, você não precisa ficar disfarçando o barulho, porque tem até isso, né, gente? Por vibrar, às vezes o som é muito alto, né? E você quer uma coisa mais discreta. Eu gosto dessa ideia de ser pequenininho, direto ao ponto, eu gosto do toque. E, curiosamente, para mim, muito mais do que formato, é textura,
é o toque, que para mim precisa ser bacana, acho que eu sou muito mais do veludo do que aquela coisa emborrachada, né, e plastificada, e o ponto alto é a intensidade. Então, tudo que a Maíra falou que está ali no mínimo e já está estranhando, eu sou aquela pessoa hardcore, sabe? Eu também. Não dá para aumentar mais. Ai, somos duas, então. É isso. Eu vou acabar empatando essa porque eu tô com a Maíra no sugador. Eu tô muito no time do sugador também. Eu gosto dos bullets, mas eu acho que eu me descobri ali muito adepta do estímulo do sugador de um jeito muito bom, assim. Claro que, né, dando aquelas variadas de vez em quando, mas eu escolheria também por esse momento. Dá pra controlar ele. Nossa, ele é tudo, gente. Eu tô com medo, eu tô até sorrindo demais falando, lembrando dele. Eu tô assim, pensando nele. Mas eu queria agradecer muito vocês todas. Eu amei o papo, vocês são incríveis. Eu já conheci, assim, né? Maíra, porque eu convivo, mas vocês duas eu acompanho de longe. E tô, assim, honradíssima de vocês terem topado e da gente ter conseguido ter essa troca. Vou continuar acompanhando vocês e tô aí para esses contatos todos da vida, já que a gente tá no mesmo meio e a gente gosta de muitas coisas parecidas de assunto. Então, obrigada, Mariá, de verdade. Obrigada a você, tá? Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu amei o papo, amei conhecer vocês e já vamos manter contato fora daqui também. Maravilha. Obrigada, amiga Maíra. Obrigada por ter topado mesmo compartilhar essas experiências. Que isso, gente. Eu que tô feliz. Aprendi muito. É muito bom poder falar mais sobre sexualidade, ainda mais, né, do ponto de vista de vocês. Fiquei muito feliz. Obrigada pelo convite. E obrigada, Monique, também, maravilhosa, por toda a contribuição, pelo seu tempo também, por ter topado. Eu adorei, fiquei feliz. 5 minutos antes da gente começar, eu estava dando banho em 3 crianças, toda encharcada, irritada. Eu pensei, olha, vai ser o meu momento de pausa, de relaxar. Então, se ficou com cara de que eram 4 amigas que se conheciam faz tempo, conversando e querem continuar essa conversa, é muito a sensação que eu compartilho agora. Assim, foi delicioso. Obrigada, meninas.